Irmãos e irmãs, paz e bem. Sejam bem-vindos ao nosso vídeo vocacional, do nosso acompanhamento vocacional à distância. E nesse ano, nosso itinerário franciscano vocacional, nós iremos meditar sobre a regra não bulada. E nesse vídeo, nós iremos meditar o capítulo 2 da regra e o versículo 1, que diz: se alguém, por inspiração divina, querendo aceitar esta vida, vier aos nossos irmãos, seja recebido benignamente por eles. Aqui, nesse capítulo 2, nós vamos entender, nessa caminhada franciscana, que Francisco e seus irmãos têm uma compreensão do chamado vocacional, da vocação, como um dom de Deus, porque é a inspiração divina que faz com que aquela pessoa queira viver a vida dos frades. É por isso, então, que Francisco coloca a necessidade dos irmãos receberem esses candidatos de forma benigna, ou seja, de forma carinhosa, afetuosa, acolhendo a pessoa justamente como um dom de Deus. Tanto Francisco com seus irmãos reunidos e também Santa Clara, na sua regra, vai dizer dessa dinâmica vocacional. Se é Deus que nos dá essa vocação, também os irmãos e a fraternidade devem acolher aquele candidato com alegria, pois tudo é dom e graça de Deus. Entendemos também nesse versículo a importância da comunidade, porque a pessoa, o candidato, vai querer viver com os frades a partir do testemunho de vida. Então, os irmãos ajudam nesse discernimento. Ao mesmo tempo, o jovem, o candidato, vê o estilo de vida, quer viver com os frades e depois ele ingressa, então, num convento. E ali, então, ele é recebido benignamente por esses com uma vida própria dos frades. Então, o discernimento vocacional também passa pela vida fraterna. Não é simplesmente uma pessoa que está ali à frente, mas a comunidade ajuda nesse processo de discernimento vocacional. A pessoa, então, já naquele tempo, vendia tudo o que tinha e então vinha morar com os frades. É assim como Jesus diz, vinde e vede, quando ele é questionado onde ele morava, e Jesus diz, vinde e vede. Também os frades faziam essa experiência com os candidatos, vinde e vede. Também, aí, num versículo posterior, vai dizer, e se este estiver firme para aceitar a nossa vida, cuidem-se muito os irmãos de não se intrometerem nos seus negócios temporais, mas apresentem-no quanto antes ao seu ministro. Tanto nessa minha meditação, e também Francisco fala, o jovem quer entrar para esse gênero de vida, para esse estilo de vida. Francisco não fala de entrar no mosteiro, como então era usualmente usado na Idade Média. O jovem ia, ficava na porta do mosteiro, esperando, então, com que o abade abrisse sua porta do mosteiro e ele então pudesse ingressar. Não é entrar no mosteiro, não é entrar no convento, mas é aceitar esse nosso estilo de vida todo próprio. Esse estilo de vida que, então, a pessoa já no convento já começa a perceber essa dinâmica no trabalho, na oração, na evangelização, nos momentos fraternos, nos momentos de convivência. Ali ele vai tendo uma base, percebendo como é essa vida, que é uma vida completamente diferente do como ele vivia. Alguns vão manifestar, então, esse desejo de realmente, é isso que o Senhor quer de mim. Então, por isso, levem-no até o ministro, porque é o ministro, então, que acolhe e que confirma esse jovem na caminhada vocacional. Deus já escolheu. Por isso, a comunidade, ela, então, ajuda nesse processo de discernimento como dom. Sempre lembrando a iniciativa de Deus. E por isso Francisco, no seu testamento, no versículo 16,
ele vai dizer: os que vinham para receber esta vida davam aos pobres tudo o que podiam ter e estavam contentes com uma túnica só. Então, para dizer que desde o início, se nós percebemos a vocação dos primeiros companheiros, e também Francisco de Assis, Santa Clara, tudo que eles tinham, eles vendiam, davam para os pobres. E também, por isso, a regra vai dizer, então o jovem vai vir morar. E depois, há necessidade desse desprendimento, há necessidade também desse abandonar-se em Deus. Por isso, esse nosso estilo de vida, o jovem vai aprender a viver como franciscano. Lógico que na caminhada vocacional, o jovem vai aprender, aqueles que ingressam nos nossos conventos, vão aprender sobre a história franciscana, vão aprender sobre as leis, sobre os códigos, sobre diversas instituições. Isso é importante, mas o primordial é saber viver esse estilo de vida. E é isso que Francisco, com os seus companheiros, estão falando. O importante na caminhada é que o jovem queira viver esta vida que é baseada na alegria, na simplicidade, no acolhimento com os outros, sendo o outro aquele que muitas vezes nem acredita no mesmo Deus do que eu, como Francisco vai até o sultão, acolhendo também com alegria as criaturas, e também a fraternidade. A experiência, então, desse caminho vocacional que nasce em Deus e que passa, então, pela fraternidade franciscana, é baseada na vivência e não nas coisas. Francisco lutou e sempre quis com que a fraternidade fosse esse centro de discernimento vocacional. E por isso também, nós hoje, os franciscanos conventuais e a nossa família franciscana espalhadas pelo mundo inteiro, nós buscamos fazer com que o jovem tenha esta vivência, aprender a conviver com os irmãos nas dificuldades, na alegria, e é isso. Antes de transmitir qualquer coisa, nós devemos transmitir a vida, porque Jesus nos deu também essa vida e nos deu esta vocação. E essa vocação que é testemunhada no amor e na gratuidade aos irmãos e irmãs. Então, essa é a nossa meditação. Depois, aqui, logo aqui embaixo, na descrição, teremos então um link para você acessar, ter acesso a um texto, depois também respondendo as perguntas desse texto e fazendo assim o nosso discernimento vocacional. Pedindo ao Senhor as graças de Deus para todos vocês que estão nos escutando, para você e sua família, e que o Senhor nos ajude sempre nesse discernimento vocacional. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós.